Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesse espaço que nós aprendemos a construir de forma coletiva. Esse espaço que é de Amélias, que é de Alecrins e de quem mais chegar. Você que está conosco já há mais tempo, já conhece um pouquinho o nosso fluxo e aí pode dizer o quanto é bom, o quanto é importante estar aqui entre mulheres, falando com mulheres. Então, aproveita, curte este episódio, compartilha, nos siga nas redes e dê os seus pitacos para que nós possamos temperar cada vez mais esse espaço aqui. Hoje nós temos um episódio muito bacana para falar sobre transformação, para falar sobre, talvez fazendo uma conexão com outro episódio, né? Sobre o que é necessário deixar morrer para que outra versão possa nascer. Sheila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Kelly. Olá para você que está conosco aqui. É um prazer e uma alegria estar aqui fazendo parte do Amélia Alecrim. Nossos episódios que só crescem, cada dia ficam melhor. E cada vez que a gente faz ou a gente se prepara para um episódio, é sempre um friozinho na barriga diferente, é sempre uma emoção a mais. E hoje a gente está aqui com uma cria. Cria de uma Amélia. E tem o DNA, né? Tem o DNA aqui, é um pezinho, né? Uma Amelinha das nossas. Hoje a gente recebe com muito prazer a Isadora, né? Depois ela se apresenta, que é filha da Dani. E não, a Dani não está amarrada numa cadeira, no canto, amordaçada para não falar. Fiquem tranquilos. Tenho certeza que ela vai assistir. Mas eu falei que se ela quisesse participar, ia ser legal também. Tenho certeza que sim. Mas eu achei bem bacana a ideia da Dani não vir também. Se eu fosse no lugar dela, também não teria vindo. Para não misturar as relações. Também tem isso, né? Quando fizermos o episódio mãe e filha, aí tá daí valendo. pode ser. Olha, e por que não, né? E por que não? Juntar todas. Isso aí. Então, contigo, Isa, se apresente para quem não te conhece, né? Já aproveita e faz o teu marketing. Então, eu sou a Isadora. Acho que muita gente me conhece. E como dizem, eu sou a cara da minha mãe, né? Então, acho que já tô aí. E eu tenho 29... Vou fazer 29 anos semana que vem. Estamos aí, né? Já Tem celebração essa semana. E eu tenho uma loja de perfumes e essências aqui na cidade, Adora Essence. Puxando o nome, né? Tinha que ter meu nome junto, não podia ser diferente. E hoje a gente veio falar sobre uma grande transformação na minha vida, que foram aí uns 2 anos de transformação e que foi muito necessário na minha vida. Muito necessário. E importante a gente comentar que eu sempre tive muita curiosidade de perguntar, mas como é um assunto que a gente acaba segurando, contendo por receios delicado, é sensível. Extremamente delicado. Porque, vamos lá, falar de espelho para mim nunca foi fácil. Eu nunca fui amiga do espelho, eu sempre tive os meus problemas com ele, então admiro quem não tem, mas eu sempre tive problemas. Igual eu cheguei aqui e disse, não, hoje eu quero fazer desse lado, porque eu tenho o lado que eu menos gosto e o que eu gosto menos ainda. Então, a gente com a história de querer se achar muito defeito, de querer, né? Mas, enfim, que atire a primeira pedra, eu penso a mulher que nunca se olhou no espelho e daqui a pouco não gostou de alguma coisa. Porém, às vezes a gente pode ter uma imagem distorcida da gente. E foi isso que você trouxe também, né, Isa? Por muitos anos eu sofri com uma distorção e eu continuo com essa distorção, né? Até eu tava a imagem ainda não antes, está clara. Ainda a imagem não é clara do corpo, de nada. Hoje, talvez eu diga que eu sofro um pouco mais do que antes, porque antes eu não me importava. Eu me via mais magra, então pra mim tava tudo certo. Eu tava bem. Hoje algumas coisas incomodam, a pele que sobra, não sei o que, tu coloca uma roupa, sobra aqui. Então, hoje talvez ela me incomode um pouco mais. Então, talvez o teu olhar no espelho hoje é um pouco mais criterioso. Ele é mais crítico. E hoje ainda eu sofro com tu tá muito magra. Antes era tu tá muito gorda, agora tu tá muito magra, chega de emagrecer. Mas eu não consigo me ver
magra como dizem que eu estou. Mas eu subo na balança, eu vejo o peso e eu falo, meu Deus, é bastante. Então, qual foi essa grande transformação na vida da Isadora? Então, fiz cirurgia bariátrica no dia 8 de agosto de 2023. Isso aí, 2023. Então, completamos 1 ano e 11 meses de cirurgia essa semana. Mês que vem completamos 2 anos, né? Que é o período de maior transformação da cirurgia. E uma perda de 52 quilos, saindo dos 114 para os 62. Nossa. É uma pessoa. É uma pessoa que foi abandonada. Foi, aham. Podemos colocar a foto para quem Sim. não te conheceu Uhum. antes, Dani, ou daqui a pouco, né? Embora muita gente já te conhece, mas Conhece, com o não alcance... não imagina que sou eu. É, Eu vejo muito isso aham, das que a pessoas Isa é não me daqui. reconhecerem mais. Isso. É. Quando tu tiver a imagem, tu pode colocar para nós. Olha só, gente. Não dá para... Eu também, que te vi nascer, É. né? Parece que a gente não tinha noção de que Não. isso era real. E legal, você guardou a roupa de propósito? Guardei. Essa foi a única roupa que eu ainda tenho pra fazer poder as fotos. fazer. Aham. E eu Que tento, coisa. hoje em dia, eu tento fazer a foto na mesma posição, mas não tem mais como. Porque se eu Não não dá. segurar os shorts, Porque Não você dá. tá com as duas pernas num numa... só. Num lado só. Não. É muita diferença. É literalmente uma pessoa que sumiu. Até a blusa, que se a gente pensar era uma blusa de amarrar, então eu Aham. conseguiria ajustar ela pro meu corpo hoje, né? Mas mesmo ela fica grande já. Quer dizer, teria que transpassar. Aham, tem que transpassar já. Fazer um modelo novo. E o rosto, tudo, né, gente? Aqui no pescoço, a mão. A mão, às vezes, é uma coisa que eu me surpreendo. Sempre falei que eu tinha o dedo gordinho. E hoje eu olho pra minha mão e falo, meu Deus, tá muito fina. É uma diferença, né? É impressionante. Impressionante mesmo. Possivelmente, as grandes transformações não são só aquelas que são visíveis. Não, É. a cabeça mudou muito, 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 muito. A cabeça, assim... Eu acho que a gente se torna muito responsável, porque depois de uma cirurgia dessa, tu tá lidando com a vida, né? Tu não tá lidando com, eu tô emagrecendo, mas hoje eu quero ir comer. Eu tô lidando com a minha vida. Então, tu acaba tendo que amadurecer a tua cabeça e amadurecer muitos sentidos da tua vida pra tu aprender a lidar com isso e tu não correr risco, né? E você tomou essa decisão e passou por esse processo muito jovem. Sim. Uhum. Então, Muito com jovem. 27 anos, 27. a decisão da cirurgia, ela foi rápida? Como se Assim, construiu esse processo Ah, para chegar na como cirurgia? eu falei, eu não me incomodava com o corpo que eu tinha, né? Eu tinha uma distorção que eu era mais magra, então eu usava roupa curta, decotada, como eu gostava. Eu tava sempre bem. Quando eu me vi, eu acho que até foi nessa foto, foi nesse período dessa foto, assim, um pouquinho depois, que eu comecei a me incomodar com o meu corpo. Um pouco depois Um dessa pouco foto. depois dessa foto ali, mais ou menos, foi nesse período que eu comecei a me incomodar. E eu comecei a pesquisar. Antes disso, meu pai, minha mãe, todo mundo já tinha falado. Meu pai queria muito que eu colocasse o balão, ele tentou até falar com meu tio, que faz a cirurgia, né? Sobre a questão de eu pôr balão, de eu fazer academia, fazer dieta, tomar remédio. Graças a Deus a gente tem os médicos na família que vão levando e dando um esclarecimento maior, né? Porque eu sei que muita gente não tem tanto conhecimento e tanto esclarecimento. E também pela preocupação com a tua saúde, É. por ter os médicos na Aham. família, que também Que ficavam a gente preocupados sabe no contigo, que né? viria, né? A gente sabe o que viria. Eu digo sempre, eu fiz a cirurgia no momento assim, se eu não fizesse naquele momento, eu começaria a ter doenças relacionadas então eu não tinha diabetes, eu não tinha triglicerídeo, eu não tinha pressão alta, eu não tinha Ainda nada. não tinha. Eu ainda não tinha. Mas se eu esperasse mais meses, eu começaria a desenvolver. Então, acho que foi num momento bem crítico, assim, ou tu muda agora, ou na frente vai ser mais difícil. Daí todo mundo ainda me perguntou, mas como tu foi direto pra cirurgia, né? Meu irmão é psiquiatra, né? Como algumas já devem saber, a mãe já deve ter comentado por aí. E a gente sempre falava, né?
E meu irmão, várias vezes também, me deu direcionamento, me deu alguns medicamentos e tal, mas ele sempre me falou que eu não tinha cabeça pra tomar as canetinhas que estão na moda agora, né? Uhum. E realmente hoje eu vejo que eu não tinha cabeça para aquilo. Eu ia tomar e logo depois ia gastar, tudo um absurdo, para logo depois engordar de novo. Então isso foi necessário, uma mudança bem grande de pensamento, cabeça. Primeiro eu pensei, pesquisei e me entendi até tomar a decisão para depois contar para a família e decidir, e daí sim ir à procura, né, da cirurgia. Mas foi uma grande mudança. E eu olho para essa foto e eu não me vejo em nenhuma das Em duas. nenhuma das duas. Em nenhuma das duas. Eu só queria comentar, tava até tentando lembrar o nome de uma dançarina, tava até olhando aqui. A que eu Thaís esqueci. Carla. Thaís Carla. A Thaís Carla fez. A Thaís Carla, ela fez também, né? Uhum. E ela é uma pessoa que ela fala muito da questão de se aceitar, da questão da gordofobia e tudo mais. Então, aqui, eu acho importante a gente falar no episódio que não é a Isadora é infeliz, a Isadora é infeliz e a Isadora feliz. Não é isso. A que Isadora gente nunca quer- foi infeliz. Isso, acho Isadora nunca foi importante infeliz. isso. E a Fabiana... Desculpa, a Fabiana Carla A Thaís também é. Carla. Mas a Fabiana Carla é aquela atriz Aham. do Zorra Total, eu lembro dela. É uma atriz Ah, mesmo é também. verdade. E também ela é uma mulher fora Ela das é medidas. feliz. E ela é muito feliz. Ela é decidida. Inclusive, agora tu falando da Thaís Carla, eu lembrei. No dia que eu operei, quem operou também foi a Jojo Todinho. É, Nós duas operamos Período. no mesmo dia. Olha, no mesmo dia. Só. E claro, né? Elas perderam. A Thaís Carla, em 3 meses, acho que de cirurgia, ela perdeu já 50 quilos. Porque eu demorei, né? Um ano e pouco pra perder ela. Só que nem faço ideia quanto ela pesava. E era uma mulher que tinha passado Exatamente. por 2 gestações. A profissão É. dela, eu imagino que deva ter ficado complicado. Complicado. E até onde eu sei, ela fez a cirurgia por questões de saúde. De saúde, ela fez por saúde. Por aham. saúde mesmo. E eu acho né? isso muito. É uma outra coisa que é legal de falar. Que não é porque eu fiz cirurgia bariátrica que todo mundo vai perder a mesma quantidade de peso. E a Por questão do exemplo, tempo ali também, né? Quanto maior a pessoa for, mais ela vai perder. Uhum. Que a gente perde, se eu não me... Agora eu vou falar uma porcentagem, mas eu não tenho certeza. Eu acho que é 80% do peso acima. Então, tu não chega nem... Tem gente que, claro, consegue ficar no peso normal e tal. Mas é uma média de 80% do excesso de peso que a pessoa perde. Então, com certeza, a Jojo Todinho perdeu muito mais que eu. Uhum. Mas ela era muito maior que eu, Sim, claro. né? E ela já fez as cirurgias, então ela já conseguiu retirar a pele, que também fica ali pesando, né? Sim. Bastante. E ela também, até onde eu me lembro, né? Eu acho que assim, independente, eu gosto da música, eu gosto da atriz, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas vamos pensar enquanto ser, enquanto mulher. Ponto, né? Vamos pensar nesse lado. Ela também nunca teve problema nenhum. Eu lembro que Não, ela com brincava, espelho, com se não a for para imagem. usar P, eu nem uso, né? Alguma É. coisa assim. Inclusive, defendia a ideia de que a mulher pode usar cropped desde que ela queira. Sim. A mulher pode usar desde que ela queira e ninguém tá aí para impedir. A questão é quando isso me incomoda. Quando chega no ponto de afetar alguma Isso. parte da tua vida. Isso, é isso que E nós não somos a mesma a vida toda. Não. Então tá tudo bem se a Isa, ou se a Jojo, ou se a Amélia ali de casa, durante um tempo, olhou-se no espelho ou vestiu a roupa que foi necessária, o que foi possível e se sentiu bem. E se de repente no dia seguinte ela fez a mesma coisa e se sentiu diferente, ela tem o direito De mudar. de sentir-se diferente e de fazer as suas escolhas. Exatamente. E mudar no momento que você se estiver pronta para mudar. Porque é isso que eu levei a vida inteira, né? Toda a minha família, todo mundo querendo que eu mudasse, mas eu não estava pronta. Então, isso também também afetava a minha mãe, né? Porque ela também tem as questões dela. E ela também ouvia das pessoas dizer, porque a Isa não emagrece, porque a Isa teria que emagrecer, a Isa teria que emagrecer. Então, ela também levava isso para mim por uma crítica dos outros que vinham atrás E dela. talvez não diria nem por uma crítica. A Isa não sabe dessas paradas ainda, mas quando nós somos mães,
a dor é diferente. Então, geralmente, a gente toma atitudes extremas e, às vezes, coisas que nós não faríamos conosco, a gente faz pelos filhos dos outros pelos nossos filhos, na tentativa de protegê-los. A gente tem muito medo que o mundo machuque os filhos da gente. Sim. E como o preconceito em relação ao peso, à aparência é muito grande, talvez a insistência da mãe fosse nessa perspectiva, né? Eu digo que cada pessoa, ela absorve e ela leva para a vida de maneiras diferentes. Então, do mesmo jeito que eu sempre tive essa pressão para emagrecer e nunca dei bola, e sempre levei na minha, vou fazer do jeito que eu quero, como eu me sinto bem. Até outro dia nós estávamos falando, né, sobre essa questão de que eu só faço o que eu tenho vontade de fazer. Se eu não tiver vontade de fazer, eu não vou fazer. É a mesma coisa de emagrecer. Eu não queria emagrecer. Eu estava bem, não me afetava em outras questões da vida. Então eu não fazia. E as pessoas agem de maneira diferente com o ataque, né? Então, tem pessoas que vai querer emagrecer a todo custo até pararem de criticar. E tem pessoas que vão ligar o... E eu ia dizer que essas pessoas, talvez, o piloto automático do julgamento, ele aconteça antes da cirurgia e pós-cirurgia. Pós-cirurgia também. Porque é possível que hoje você ainda ouça comentários, ouça pitacos. Com certeza. Tem uma amiga que diz, ao invés de fazer uma crítica ou de dar um conselho, me manda um pix. Exato. Pode mandar, gente. Se precisar, eu passo o pix aí. Cuida da tua vida, aqui da minha, cuido eu. Exatamente isso. Mas é uma mudança, meu Deus, eu vejo em outros quesitos também, né? A questão de trabalho, de vida pessoal, vida profissional. Tudo parece que andou depois, né? Mas não porque não andava porque eu não queria. Eu não andava porque eu não... Talvez o inconsciente não estava alinhado, não queria mais aquilo, né? Queria mudar. E precisava que a minha cabeça entendesse que não como dava mais. Como se fosse um ciclo que a Isadora fechou. A Isadora e precisava iniciar. Exatamente. Um novo ciclo. Porém, a gente precisa passar pelo que a gente passou para aprender e estar onde a gente está, né? Que eu não estaria aqui onde eu estou hoje, empreendendo, levando a vida que eu levo, se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Jamais. E foi isso que me trouxe aqui, então, que bom. E aí que entra mais uma vez aquilo que a Kelly falou da mãe, né? Eu tenho certeza, te olhando, né? Eu vi a Isa nascer, né? Porque para quem daqui a pouco não sabe, quando eu trabalhava para a família dos pais da Isa ali, dos avós e bisavós, inclusive, porque eu tive muito contato com o vô Afonso, que até eu chamava de vô. A Isa, quando eu comecei a trabalhar na empresa, a Isa tinha 7 ou 8 meses. Eu lembro de ti com 9 meses, assim, me pegou no sentadinha, peguei ela no colo, né? Então, eu olho pra ti e ainda te vejo muito menina. Isso pra mim é bem forte. Mas a história de a tua mãe com certeza não gostaria que você dissesse o que você disse agora. Eu precisei passar para poder ter... A gente não quer isso. A gente gostaria, enquanto mães, né? Enquanto família... Que já aprendeu Vamos encurtar o caminho? Por aqui é mais ruim. Então vai por aqui, que não precisa... Não, mas eu quero... Então, não, mas vem por aqui. A gente não quer. A gente não aprende. A gente não aprende, né? A gente não sabe o que fazer depois que a mãe sai. Entendeu? Daí a gente nunca sai da barra da saia. Muito boa a tua fala. Ajuda. Conforta. E te garanto que a mãe gostaria que eu saísse mais ainda da barra. Só que aí isso é evoluir, né? É saber o teu momento. E também eu digo que a tua mãe fez um bom trabalho com relação... Tua mãe e teu pai, claro, né? E família toda, né? Não vamos tirar o mérito de ninguém aí. Na questão de você também se aceitar. Que importante isso. Sim. Né? Que eu e a Kelly já somos de uma geração, e nós estávamos até sábado na casa da Kelly, só vou pular o assunto um pouco, olhando fotos, né, Kelly, da época de 1900 antigamente, e aí quando nós chegamos em casa, meu marido disse, meu Deus, tu me falou que era magra, mas tu era muito magra. Nossa, eu me achava gorda naquela época.
como a gente tinha na nossa época de adolescência, o padrão único e muito exclusivo era muito magra. Então, qualquer curva que você tivesse que fugisse disso, e eu acredito que, veja, a maioria das mulheres da idade ali dos seus 40, 50 anos, que a gente tem isso de uma cobrança muito maior do que você tem, Isa. Eu vejo que a Bárbara também já não tem isso. E acho que isso também... Que bom, ainda bem. Que bom que as coisas mudam porque talvez nós já tenhamos passado por essas situações e começamos a plantar uma sementinha diferente, mas o acesso à informação, eu acho que... Eu ia falar isso agora, a rede social, tem seus malefícios, mas ela trouxe muita verdade. Ela trouxe muita verdade. Porque antes ou era modelo de capa de revista e era aquilo ali era o perfeito. Porque era aquilo que eles queriam passar. Era só isso que aparecia. Hoje em dia, como tem muita diversidade, as pessoas veem que elas podem ter uma vida normal sem aquilo. Saiu do padrão. Saiu o padrão. Padrãozinho. Mas se bem que tá voltando, né? Mas nós vamos fazer nossa parte para não. Exatamente. Nós vamos fazer nossa parte para não permitir. Eu já vi várias, assim, até a questão das roupas, né? Tá voltando muitas roupas antigas, baixas, que tu não pode ter nenhuma gordurinha, nada, roupa justa. E isso, querendo ou não, acaba afetando no que a pessoa vê do corpo, né? Sim. De querer emagrecer para caber naquela roupa. Mas ainda bem que eu sempre fui teimosa, né, Sheila? Ainda bem. Ainda bem. Deve lembrar que quando eu queria a Sheila pra me tirar de casa, era a Sheila. Só ela. Tem que buscar a Isadora, tô indo. Não, mas ela não tá aqui, ela tá na casa dela. E ela quer a Sheila. Então eu levei essa teimosia pra todas as partes da minha vida. E se eu não queria fazer, eu não fazia. Mas eu gostava, tá? Eu gostava porque ela me queria. A gente se dava bem, né? Como todos lá na loja, meu Deus. Um abraço para as meninas que daqui a pouco vão ver o podcast, ver, né? Que eu já fui fazendo propaganda, então todo mundo já quer saber o link, já quer ver. Vai ser todo mundo vendo. Vai ser bem legal, com certeza. O pessoal vai rever, mas a Isa foi também parte de todo mundo lá dentro, porque a mãe daí voltou a trabalhar. Então a Isa ficava um pouco com a gente e assim ia, Era né? criada dentro da loja. Criada dentro da loja, em cima dos balcões. Tanto que é por isso que hoje eu tô numa loja. Na loja. Honrando as raízes. Não tem como sair, né? A terceira geração do comércio também. E olha que legal, porque você trabalha com essa questão da estética. Né? Inclusive, sou formada em estética. Isso que eu queria que tu falasse também. Tu sempre gostou, né? Sempre gostei. Mas ao mesmo tempo que eu gostava, eu achava os extremos da estética absurdos. A questão de tu tem que estar sempre maquiada, tu tem que estar sempre arrumada, tu tem que estar sempre... Isso, tanto que até hoje, quem passar na loja vai me ver que hoje é um milagre eu estar de maquiagem. Eu gosto de me maquiar, gosto. Com certeza, quem não gosta, né? Mas eu gosto daquela maquiagem que a gente consiga trazer o melhor para iluminar o melhor, né? Mas não é sempre que a gente tá de maquiagem. E eu sempre trouxe muito isso. Porque até na época que eu fazia faculdade e eu trabalhava com estética, eu era gordinha. Já era gorda, né? Então, era uma quebra de padrões. Porque na estética, todo mundo magrinho, todo mundo se faz os procedimentos. E como era isso com os colegas, no meio em que você foi crescendo profissionalmente... se constituindo. Vi, assim, nunca percebeu olhares, julgamento. Nunca. Talvez porque eu não me incomodava com isso. Então eu não via quem se incomodava, sabe? Eu não tinha essa visão de olhar se a pessoa estava me julgando, se a pessoa queria, se a pessoa não queria. Se aconteceu, você não percebeu. Não percebia. Inclusive, eu me aproveitava bastante das aulas práticas para fazer tudo que eu queria fazer. Ia lá. Precisava de um voluntário. Tava lá. Eu ia. Vamos lá, vamos tratar a flacidez, vamos tratar isso. Então, sempre, pra mim, essa questão nunca também me negou emprego, porque eu trabalhei um tempo na área, né? Depois de um tempo eu fui vendo que não era o que eu queria, que tinha algumas questões da estética, como, que eu sempre digo, a varinha mágica, né? Tudo vai se resolver com um aparelhinho que tu vai ali, passa na barriga, tu vai ficar magra. Não é assim.
E eles vendem essa ilusão na estética, né? Então, isso tudo foram coisas que, como eu não sou essa pessoa que tem que estar sempre tudo tão perfeito, tudo bonitinho, vai resolver. Não, porque tu vai vir aqui, tu vai fazer 10 sessões dessa cama que tu fica aqui deitada e ela te esquenta e tu vai perder 1 quilo por sessão. Não, tu não vai perder 1 quilo por sessão. Tu vai perder água. E essa água, quando tu tomar um copo d'água, ela vai repor. Então, tu não perdeu nada. Então, essas coisas da estética, elas foram me angustiando. E aí, chegou num ponto que eu já não conseguia mais. E daí veio toda a questão da cirurgia. Eu fui me transformando. Eu fui vendo que, por mais que hoje talvez eu estaria num padrão melhor para trabalhar com isso, eu não quero. Não é a tua área. Não quero mais. E uma coisa que também me incomodava era a questão, eu tinha que ficar de pé o dia inteiro. Era cansativo. Era cansativo. E mais ainda para mim. Eu tinha dor, eu não conseguia ficar sentada de pé, porque me doía, eu era pesada, né? Então, isso me cansava muito. E daí, depois de um tempo, já não fazia mais sentido na minha vida. Mas é uma área que eu continuo gostando, eu continuo pesquisando, eu continuo... surgiu uma coisa nova? Tô pesquisando, tô vendo, tô me inteirando, porém não atuando mais. Quem sabe Acho daqui que a não alguns anos. atuando em partes, talvez. É. Porque eu acho que o que tu faz... Eu continuo no ramo Tu da continua beleza. no né? ramo da beleza, exato. Só talvez a tua beleza, o Seja teu trabalho seja mais verdadeiro. Não que eu tô dizendo que os dos outros sejam falsos, mas verdadeiro porque você tem a tua marca em tudo, né? Aham. Faz mais sentido para tua alma. E eu Só. trabalho com uma beleza mais interior, talvez. A questão dos aromas mesmo, né? Uhum. Do que o perfume ele traz, a essência traz. Então, tu ter uma essência em casa com um cheirinho que vai te trazer tal questão, vai te relaxar, vai te aconchegar. Tudo isso, né? Tem um perfume que é perfume para que uma ele- ocasião especial, um perfume Exatamente. para todo dia, O perfume, se tu quer ser uma pessoa mais séria, é tal perfume. Se tu quer uma pessoa mais sensual, é tal perfume. Eu acho que tudo Tem isso essa consultoria. continua na beleza, mas numa beleza diferente. Que faz muito mais menos milagrosa, sentido. Menos milagrosa. menos varinha mágica, como É. você disse. E menos para fora, mas mais para dentro. Dentro. Exato. Uhum. Porque, gente, eu não era tão ligada em perfumes. Me tornei por conta da loja, né? Uhum. E o quanto um perfume faz a diferença na hora que tu passa ele, parece que te dá um poder, te dá Aham. uma totalmente diferente. E tu passar e as pessoas falarem, ai, que cheirosa que tu tá. É um cuidado diferente, eu digo, sabe? Não, eles não estão olhando pra tua beleza exterior, eles sentiram teu cheiro. Sim. Eles te elogiaram por uma coisa tão simples, né? Eu sou muito ligada aos cheirinhos. Quando eu estudei o marketing, que, na época, né, Aham. que você falava no marketing olfativo, eu lembro da professora contando que existia um outdoor perto de um restaurante, não sei aonde, mas era em Curitiba, eu acho que era. Mas era em Curitiba, mas não sei aonde, não sei o restaurante, não sei nada. Enfim, que no tal lugar, numa parada, num sinal, no sinal, perto das 18 horas, largava cheirinho de pizza. Então, imagina as pessoas. A história dos O cheiro é o muito... cheiro pra mim, porque Para mim também. memórias. A casa do meu avô. É aqueles cheiros. São cheiros específicos. Tem cheiros que a gente sente que a gente lembra de detalhes específicos. E marca, né? O perfume da Marcam, pessoa, como ele fica naquela pessoa, como ele fica na outra. Então, quantas formas de viver a beleza, de viver a Exatamente. estética, elas são Exatamente. possíveis. Exatamente. De deixar a sua marca onde você passar, sem necessariamente ser só o padrão, né? Uhum. E ter uma coisa diferente, né? Tanto que eu, além de trabalhar com os perfumes, eu tento ter perfumes diferentes cada vez que eu faço o pedido. Nunca ter os mesmos. Por questão até disso, de ser uma marca da pessoa, Uhum. sabe? Eu Personalidade. cheiro esse perfume, é tal pessoa. Uhum. Tem perfumes que até hoje eu sinto o cheiro, eu falo assim, esse perfume é minha mãe. Olha só. Esse perfume é Uhum. fulana, esse perfume é ciclano. A gente marca pessoas com o cheiro. E isso é muito interessante, isso é muito legal.
que quebra, né? Do que é o considerável, que eu digo instagramável. Até porque no Instagram não tem como Não tem sentir como cheirinho, sentir. né? Isso dificulta. Dificulta, Isso né? dificulta meu Mas trabalho. a história do padrão de todo mundo, né? E por mais que a gente dificulte esse marketing, as redes sociais, da gente não conseguir transferir o cheiro, ao mesmo tempo ajuda muito. Uhum. Porque faz a pessoa ficar curiosa e querer ir atrás daquilo. Isso. Porque tu fala, tu investiga, tu descreve aquele cheiro e tu faz a pessoa querer sentir aquilo lá. Uhum. Então a pessoa tem que procurar por aquilo. E toda essa paixão, Isa, que veio ali pelos perfumes e todo esse processo, vem de uma construção tua Pós-cirúrgico. Que faz pós-cirúrgica. parte deste novo ciclo. De uma pessoa que estava há um ano e pouco já desempregada, por conta que eu saí do emprego, eu morava em Balneário, saí do meu emprego, vim para cá para me preparar para cirurgia e fazer cirurgia. Então eu fiquei um ano e pouco ali sem fazer nada, e a gente sabe que por mais que é bom ficar em casa, é bom ser sustentada, mas cansa e a gente precisa fazer alguma Então, coisa. esse preparo para a cirurgia não foi um preparo curto, Não. foi um preparo um tempo mais longo. Ele demorou, foi assim um processo de uns 6, 7 meses. Do momento que eu decidi contar pra todo mundo que eu queria cirurgia, né? Antes disso, já vinha um preparo meu, da minha cabeça. Mas do momento da decisão até a cirurgia Foi foram uns 6 meses, 6, 7 meses, por aí. Até o dia exato da cirurgia. Eu lembro que eu me mudei pra cá em fevereiro, março ali. Dia do trabalho. No dia do trabalho eu mudei pra cá. Pra fazer a cirurgia só em agosto. E eu já tinha começado a pesquisar médico, tudo isso desde janeiro. Então foi quase um ano ali de preparo pra cirurgia. E um preparo muito importante. Muito. Porque sem esse preparo a gente não tem cabeça pra seguir. Porque é difícil, gente. Não é fácil. Eu ia pedir, deu medo? Não, porque eu acho que eu já tinha pesquisado tanto, eu já tinha visto tanto, eu já tinha lido tanto, que medo do pós eu não tinha. Mas a nossa cabeça não foi operada. A gente operou o estômago, a gente não opera a cabeça. E a cabeça, ela continua pensando da mesma forma de um mês antes, né? Então, até que a gente consegue preparar a cabeça para a cabeça entender que não pode mais, não, às vezes tu vai poder, não pode mais, por muito tempo não pode mais. E vamos ali tomar só uma cervejinha, não pode. O risco, porque como o vício, comida é um vício, para quem é, né, obeso, comida é um vício. Quando você perde um vício, é a mesma coisa de um viciado em droga. Tu vai atrás de Compensar. outro vício. E o que é mais propenso? O A álcool. bebida. A bebida, a droga, a compulsão por compra. Tem muita gente que vai para uma compulsão por compra. Porque tu precisa trocar um vício por outro. Então, é uma coisa... Eles dizem para ficar um ano sem beber, né? Um ano sem álcool total. Depois tu pode beber um pouco e tal. Mas ele absorve muito mais rápido. O que antes tu beberia 3 taças, tu bebe uma. Então, e tá no mesmo nível. Essa orientação à restrição das bebidas não é apenas pelo volume, mas por essa possibilidade da propensão dependência química. Eu até logo que eu fiz a cirurgia, fiz uma pesquisa. A gente vai pesquisando sempre, né? Parece, se eu não me engano, é uns 30% a mais de absorção do álcool. Porque como ele vai direto pro intestino, no intestino que a gente absorve mais coisa, né? Então ele não tem todo o processo da digestão do estômago. Ele já vai direto, ele absorve muito. É sem filtro. É sem filtro. Então, Ele 30% a desce mais. direto. Não é fácil. E a cabecinha que lute. Porque aí você talvez tenha iniciado o processo de amadurecimento com relação ao que pode e o que não pode e tenha feito a escolha. Eu não posso, eu não vou beber. Mas o não beber talvez envolva uma série de outras
outros abrir mão. Questões afetivas. Ah, então não chamo mais a Isa porque a Isa nunca aceita. Ah, não, se a Isa vem daí não vai beber, como é que vai se enturmar? E até a própria pessoa, né? Eu vou lá, vai estar todo mundo bebendo. Como é que eu vou ir numa festa e eu não vou beber? Sabe? Porque me passou pela cabeça, né, a questão das mudanças e a questão alimentar. Porque como eu faço algumas escolhas, já fiz muito mais séria, mas na questão de alguns alimentos, então sair de casa para um espaço onde você vai consumir alimentos é um trabalho um pouco diferente, porque você tem que pensar em todas as possibilidades. E às vezes você não vai para não ser a chata. Então aí eu pensei na questão da comida, mas não tinha me dado conta Da o bebida quanto a também. bebida também poderia E impactar. acho que afeta mais até a própria pessoa do que o teu ciclo de amigos e familiares, né? Porque as outras pessoas não entendem, mas você entende que você não pode, né? E que você não quer. Gente, é coisa assim, ó, de apagão. De apagão total. Tu apaga. Tomou meia taça de vinho, tu apaga. Tu não lembra o que aconteceu. Ah, eu sei. Apagão. Eu e a Kelly não muda muito, eu acho. Eu bebo vinho, 2 dedos, deitada. Já deitar, Eu que a gente também, vai já. dormir. Agora eu aprendi com bastante água, dá pra tomar um pouco mais de vinho, mas daí eu vou comendo. Mas eu é não assim, tenho- gente, uma pessoa que vinha de festas Sim. e festas que bebia muito em festa. Sim, e aí daí hoje- precisou dizer não. E essa orientação, você tinha noção desse não Sim, aham, bem tudo, aham. antes da Até porque cirurgia? eu tenho o marido da irmã da minha mãe que fez. Então não sou a primeira da que família a legal. fazer. Aham. Que O bom marido da isso. Fafá fez. Então a gente sabia, eu já sabia como era tudo, né? Então foi mais fácil pra família também Também, lidar com aham. isso. Eu acho que a família deu graças a Deus que eu decidi emagrecer. É que eu me coloco no lugar sempre de pessoas preocupadas contigo, porque não adianta. Sim, era preocupação, né? Era preocupação. E o que foi mais difícil, assim, de tudo? O mais difícil foi o começo. Mas não por uma questão psicológica, por adaptação. Tu adaptar ao novo mundo. Uhum. O primeiro mês de cirurgia é só líquido. Então, são 30 dias só de líquido. Copinho de café, aquele copinho de 50 ml. Tu tem... O recomendado é tomar em meia hora, tomar esses 50 ml. Então, não é Não virei é um copinho de gole. 50 ml. É golinho em golinho. Tinha a orientação do meu médico, porque tem isso também. São orientações de médicos para médicos. Cada médico te orienta de uma forma. E o meu médico me orientou 1,4 litro por dia de líquido. Toda a dieta Toda a dieta ficava concentrada em nesse 1 1 litro e 400 ml. Eu não conseguia tomar 400 ml no dia. Olha, Eu operei em Itajaí. Estávamos eu e minha mãe no litoral sozinhas, pós-operatório. Só nós duas. E eu não conseguia beber. E ela brincava. Tu tem que tomar, tu tem que tomar. Eu não desce. Não, desce. Eu acho que até isso facilita, né? Porque tu não tem vontade, não desce. Tu tá... Parece que tu tinha comido um boi, só tu tinha ido num rodízio e tinha comido um monte. É a mesma sensação. Então, eu fui internada, eu fui 2 vezes pro hospital com desidratação em 10 dias. Porque realmente não descia líquido. Talvez isso até é uma coisa da minha cabeça, como eu me condicionei tanto a que isso iria acontecer, eu me preparei tanto para isso, que o meu corpo se Bloqueou. condicionou a não ingerir nada. Eu não tinha vontade. Então, até que eu fui me conhecendo. Eu fui conhecendo o que eu aceitava mais, o que eu não aceitava. Qual líquido era melhor, qual líquido... Tem líquidos que até hoje, 2 anos depois, eu não consigo sentir o cheiro. Sopa, caldinha de sopa, eu demorei 1 ano para tomar sopa de novo. quer dizer, resumir a dieta a dieta- alimentos o líquidos? detalhe era que a sopa só podia ter malemar um pouquinho de tempero. Não podia ter sal, não podia ter pimenta, não podia ter nada. Introdução alimentar de bebê, Meu Deus. igual. Mas com a consciência Com a de quem já consciência provou de um adulto de tudo. que já provou de tudo. Nossa. Entendeu? É bem complicado, porque tu tem uma vontade. O teu corpo conhece, o teu corpo quer aquilo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a tua cabeça vai mudando. Então, ali nos primeiros meses, eu já cheguei até ir em
pizzaria com toda a família e não ter vontade de comer uma garfada de pizza. E isso é muito bom do começo, porque tu não tem vontade de comer. Tu não tem fome, tu tá sempre embugada, tu tá sempre cheia, com aquela sensação de que tu comeu o mundo. Então isso também ajuda, por um lado, porque tu não quer comer. O lado bom também, eu penso para a família, no teu caso, que a família te apoiou e tudo, é que provavelmente todo mundo tomou um certo cuidado, desde Sim. de uma Festa de aniversário. confraternização, de Mas eu participei de beber. tudo. Sim, Fui mas em assim, o pizzaria, pessoal fui... também aham. sempre tomou esse cuidado, E assim, porque... tive os primeiros meses ali, em época, eu fiz em agosto, então veio o Natal, veio toda essa questão de comida, o pessoal comendo na minha frente, e tudo bem, porque a partir do momento, o primeiro mês que é só líquido, ele complica um pouquinho, porque tu quer mastigar, é o teu instinto Sente mastigar, falta. ou não só a questão de tu ingerir o alimento, né? Uhum. Mas depois do primeiro mês que tu começa o pastoso, tu começa a comer, então tu come um purê, tu come uma carne moída, tu come um frango desfiado, tu come, né, uma mandioca bem amassadinha. Então tu começa a comer, tu já não tem mais aquela vontade, porque aquilo ali te sacia. Aquilo ali já tá o suficiente. E com isso tu vai aprendendo o que te faz bem, o que te faz mal, porque muda, gente, muda. Coisas que eu amava comer e que eu ainda hoje eu olho e falo, ai, que delícia isso. Mas eu sei que eu não consigo comer, que se eu comer eu vou passar mal. Então a gente, depois de um tempo, tu aprende a lidar com, quero passar mal ou não quero passar mal. Tem o dia que tu quer passar mal e tu vai comer. Mas tem dias que tu não quer passar mal, tu não quer mais sofrer aquilo lá. Porque o dumping que eles chamam, né? É tipo uma hipoglicemia. Então tu começa a suar, tu começa a ter calor, tu começa a tremer. Porque tu tá passando mal, é bem dá sono, ele dá muito sono, claro, porque o corpo tá tentando digerir aquilo que tá ali, ele não tá conseguindo, né? Porque o estômago, ele se transformou a uma bolinha desse tamanho. Um estômago que era assim, E você comentou antes 50 50 ml. ml, aham. Ele se torna um estômago de 50 ml, não um estômago de bebê. Eu ia dizer, é um bebê, né? Desviado, o intestino desviado, né? Então, eles desviam uma parte do intestino para grudar naquele estômago que eles fizeram pequenininho lá em cima. Então, toda a absorção, tanto que é a vida inteira tomando vitamina, repondo nutrientes, tomando vitamina B12 todo mês injetável, porque tu não absorve mais vitamina, né? Por conta dessa parte do intestino que foi retirada junto com o estômago. Mas isso pra ti tá tranquilo, né? Muito tranquilo. É só um remedinho que eu tenho que tomar e tomo antes de dormir e tudo bem. Eu acho que pra mim o que mais pegou foi a queda de cabelo. Eu ouvi que isso é o que É. pega a maioria das É. pessoas. Gente, eu tinha... Homens meu e rabo mulheres. era assim. Meu rabo de cabelo era assim, eu tinha muito cabelo. Hoje eu não tenho... Eu tenho um quarto do que eu tinha de cabelo. Um quarto. E eu tinha cabelão, como vocês viram na outra foto, era cabelo na cintura. Isso pra mim foi o que mais me pegou, assim. Até hoje em dia eu tô começando a aceitar que é o cabelo que eu tenho agora e deu. Mas caiu muito, muito, muito. E tu vê o cabelo cair, né? Isso por conta do processo de do adaptação do processo, organismo e Como- absorção e a dos absorção nutrientes. não absorve mais, né? Então, como o cabelo, a unha, são questões da pele do corpo que não são necessários para o corpo. Então, o corpo prefere mandar aquele pouquinho de nutriente para onde é Vai necessário. guardar para os órgãos vitais e aí dispensa os supérfluos. Isso, exatamente. Mas agora, depois dos 2 anos, tá voltando a recuperar, assim. Então, tanto que a unha hoje finalmente tá natural e grande. Tua. É Olha minha. só. Mas por muito tempo, só alongamento, porque não tinha, quebrava-se, ela amassava. Então hoje o corpo, claro, os primeiros 2 anos são os 2 anos de adaptação, né? Então eu tô saindo da adaptação agora da cirurgia. Então é um É período tudo longo. Um período muito longo. recente. aham. Então agora que o corpo tá uma vida normal, com certeza, eu tenho uma vida super normal. Quem me vê todo dia, se eu não conto que eu fiz cirurgia, ninguém acredita. Tem muita gente que não acredita que eu fiz. Que eu tenho que mostrar a cicatriz. Fala assim, eu fiz a cirurgia. Mas é um período de adaptação e o teu corpo vai voltando ao normal aos poucos também, né? Porque mudou toda a anatomia. Eu lembro de um amigo, o primo do meu esposo, que ele fez também, né? Pai de 3.
meninas, e ele se viu numa condição, já estava com o joelho, né, com Sobrecarregado. nossa, assim, com várias complicações, e para andar e tudo mais, e ele disse que, tirando casar, essa foi a melhor decisão da vida dele, foi a cirurgia. Nos primeiros meses eu dizia que eu jamais faria de novo. Que eu jamais faria de novo. Porque eu sofri muito naquele primeiro mês. E Eu sofri muito. a adaptação Na mesmo, adaptação não mesmo, o eu processo sofri cirúrgico em Não, si. não. A A minha adaptação. cicatrização da cirurgia, eu no dia seguinte eu já tava de pé, tudo bem, tudo certo. Mas a questão da adaptação do líquido, pra mim, foi muito difícil. Então, eu sempre dizia, quem me perguntava, eu falava assim, indico pra todo mundo que precisa fazer, vai lá e faz. Mas eu não faria de novo. Se eu engordar um dia de novo, eu não faço. Hoje eu já penso. Hoje eu já penso que se talvez por alguma coisa eu engorde um dia de novo, eu faço, eu acho. Existe vida após o pós-cirúrgico. Existe muita vida, uma vida muito melhor. Uma vida de alguém que antes. Uma das coisas que me marcou logo depois da cirurgia. O dia que eu me mudei pra cá, tava sem luz quando eu cheguei de mudança. Então eu tive que subir 4 andares do prédio com malas Na escada. na escada. Eu não conseguia, gente. Eu tinha que parar no segundo andar e sentar, respirar, ficar uma meia hora lá sentada e tal, pra depois conseguir terminar até chegar no quarto andar. Hoje em dia é tão fácil subir 4 andares. É uma piscada, assim, ó, tu não cansa. Então hoje eu vejo esses benefícios que antes eu não imaginava que seria um benefício, sabe? Qualquer pessoa cansaria. Eu pensava assim, qualquer pessoa cansaria. Mas hoje eu vejo que não. De conseguir caminhar quilômetros de pé que antes eu não caminharia. Jamais. Não que eu ainda não seja uma pessoa preguiçosa, eu sou bastante preguiçosa. Mas te traz qualidade de vida. Não é que te traz uma vida melhor. Não. A minha vida continua a mesma, continua igual. Eu continuo tendo os meus amigos, saio, vou. Mas eu tenho uma qualidade de vida. Eu não preciso estar num lugar que vai ter um lugar para mim sentar, porque logo eu vou cansar e vai me doer as costas. Não, eu posso ficar de pé. Eu não vou cansar. Que privilégio. Agora que você falou das amizades, era uma coisa que eu tava tentando, assim, ver se você falava. Porque daqui a pouco, e eu cheguei a conhecer uma pessoa que desistiu da cirurgia e conseguiu a cirurgia na época pelo SUS, por conta, na semana ali, porque a pessoa se deu conta assim, se eu fizer a cirurgia, eu não vou poder beber nunca mais da forma que eu bebo. Eu vou perder os meus amigos. E a questão é, então, que amigos você tem? Exatamente. Porque os meus amigos, todos me apoiaram. E me apoiam até hoje. Todos meus amigos. Tipo, meus amigos hoje entendem. Se eu chegar pra eles e falar assim, ó, vamos sair comer? Vamos sair comer? Vamos numa pizzaria? Vamos. Se eu comer um pouquinho mais e falar, gente, eu tô passando mal, vamos esperar um pouquinho? Eles vão me ajudar, eles vão vir, eles vão me acudir. Diferente desse tipo de amizade que vai te deixar de lado. As minhas amizades continuam as mesmas. Que maravilhoso isso, né? E esse apoio é importante. Porque tu também se sente, cara, como que eu vou sair se eu não posso comer? Como que eu vou sair se daqui meia hora eu tenho que tomar mais 50 ml de líquido? Ai, que função, eu tenho que ficar levando todas as coisinhas pra mim tomar o líquido. Então, tu também fica naquela de será que eu vou ser acolhida? Será que vão me entender? Né? Mas as pessoas, quem realmente é teu amigo vai te entender, vai te apoiar. Vai dizer, vai lá, que bom que tu tá fazendo. O cônjuge, a família, os amigos. Então, importante daqui a pouco, se alguém tá pensando, daqui a pouco fazer esse tipo de cirurgia ou algum outro tipo de procedimento que exija, é importante avaliar isso. É igual a história, claro, não é o assunto do episódio de hoje, né? Mas a questão do vício, né? A questão do vício como de um modo geral, reavaliar as amizades, reavaliar o círculo de pessoas que você tá de fato Teu se círculo relacionando, te influencia, né? Te influencia. E é possível que esse amigo que optou por não fazer a cirurgia, quando não conseguir mais sair de casa, permaneça sozinho. Vai continuar sozinho. Porque os amigos do Eles vão copo... continuar saindo? Sim. Exatamente. Isso aí é a parte psicológica.
É difícil a questão de que o teu cérebro, como eu falei antes, o teu cérebro não acompanha. Não foi feita uma cirurgia no teu cérebro. Foi feita uma cirurgia no teu estômago. Então, o teu cérebro, ele não te acompanha. Da mesma forma que ele não te entende que tu não pode mais comer aquilo que tu gosta, ele não consegue acompanhar que você perdeu 30 quilos em 6 meses. Pra ele, na cabeça dele, na minha cabeça, eu ainda tenho aqueles 30 quilos. Porque como que alguém perde 30 quilos tão rápido? Então, toda essa questão até da distorção de imagem. A gente não enxerga. A gente não consegue entender. O teu cérebro não acompanha. Então, é muito importante o acompanhamento psicológico. Eu fiquei um tempo sem acompanhamento psicológico. E tanto antes da cirurgia quanto depois. Eu achei que eu não precisava. A teimosia, eu achei que eu não precisava. Mas é muito importante. Até para a questão de que daqui a pouco vem as reparadoras, né? Cirurgias reparadoras que, inclusive, são custeadas por lei pelo plano de saúde e pelo SUS. Que bom, Acaba né? sendo um pacote. Porque Iniciado o processo, os demais estão... Como a obesidade ela é uma doença, Uhum. a mesma coisa do câncer. Se tu tem um câncer de mama, o plano de saúde, o SUS, ele tem que te Vai regenerar fazer o peito, tratamento, né? vai fazer a E reconstituição, vai ter que vai fazer... reconstituir. Vai ter que reparar aquele peito. Então, mesma coisa com a cirurgia bariátrica. Uhum. Porque tem excesso de pele. Aquela pele fica ali incomodando. Machuca, eu imagino, né? Aham. Então, assim, e até mesmo para a cabeça da pessoa. Uma pessoa que, querendo ou não, tinha, por mais que tinha muito peito, mas tinha um peito, mas agora o peito tá caído. Então, isso atrapalha. Para um homem, por exemplo. Um homem gordo, ele tem espaço. Então, ele tira a camisa, tá tudo bem. Mas a partir do momento que ele emagrece e ele tira a camisa e tá tudo O caído, excesso de pele. o excesso de pele, isso atrapalha a cabeça Nossa. da pessoa, entendeu? Fazer atividade física pra tudo, O suor né? da atividade Tudo. física fica ali, né? Pode Uhum. dar fungo, pode dar ferida, um monte de coisa. Então, o SUS e o plano de saúde tem por lei. É um pouco chato o processo para liberação, porque eles tentam liberar o mínimo possível, né? Ah, imagina. Porque é muito mais barato tu pagar uma bariátrica que talvez, no particular, quando eu fui olhar, era 20 mil, do que tu pagar 50, 60, 70 mil de uma cirurgia plástica, né? Que demora muito mais hora no centro cirúrgico e que pode dar muito mais problema. Uhum. Então, eles são bem criteriosos e eles demoram muito para liberar. Tu tem que ter laudo psicológico, tu tem que ter laudo de que aquilo ali te afeta, tu tem que... Muita coisa e muitos... Tanto que até eu alterei meu plano para região e para mim poder fazer a cirurgia plástica, eles me deram carência de 2 anos. Porque como eu troquei de plano, teve toda essa carência estendida em Já relação à tem o teu cirurgia. histórico. Aham, por causa do histórico. Porque justamente se eles já não teria pago o tempo, né? E eu Uhum. já usaria para fazer uma cirurgia plástica. Então, mas isso é muito bom do plano pagar, porque eu fui ver só para parte que talvez não cobriria, né? Seria 50 mil. Fora o peito, fora. Só para fazer os detalhes, entendeu? Então é uma cirurgia que é cara e é que bom, porque muita gente não tem essa condição. Uhum. Eu sei que talvez daqui um pouquinho eu pense melhor e faça no particular, talvez, vai saber, né? Talvez a gente tenha condição, mas tem muita gente que não tem quem faz pelo SUS. Uhum. Sim, Quem faz pelo SUS. E quem precisa realmente tirar muita pele. sim. Porque pensa, a minha perna, meu braço Até não por precisa. conta da tua idade, né? Tu é jovem. Mas quem precisa tirar perna, pele da perna, do braço, Sim, como é que a pessoa vai caminhar, Das como é que a pessoa vai costas. trabalhar, de tudo. né? Depois com excesso de pele, então... E tu entrar numa cirurgia, tu tem que pagar no particular uma cirurgia dessas, pra quem fez pelo SUS é muito caro. Uhum. Muito caro. Fica aí uma dica bem preciosa para daqui a pouco quem não sabia, mas daí se eu fizer... Então, é importante, acho que tu fez tudo muito certinho, você se informou muito, Sim, você buscou muito. E daqui a pouco, Isa, se alguém quiser te acompanhar, conversar contigo,
Pode usar o Instagram, Claro. o direct do Instagram. Eu né? sou meio envergonhada no Instagram, gente. Mas podem me chamar e podem pedir. Ou dá uma passadinha lá na Adolescência. Ou passem lá na Isso. loja, lá na Dória, já comprem um perfume e podem me pedir. Vai lá trocar uma ideia, mas preciosa. Eu sempre tua. falo muito abertamente sobre isso, mas na rede social é difícil, né? A gente sim. abrir nossa vida. Não é o assunto, mas é a tela. Exatamente. Super te entendo. Mas é difícil, né, Kelly? É. Mas a gente, se tu vier me perguntar, eu sou muito aberta quanto a isso, porque tem muita desinformação. Claro, tenho a pessoa que vai fazer uma vírgula errada, vai dar um problema. Vai ter a pessoa que... infelizmente, deu um problema, deu uma degeneração, ativou algum outro problema. Que tem várias Pode coisas. Tem acontecer. uma hérnia de Petersen, acho que pode dar após cirurgia. Pode ser que você seja premiado a ter alguma coisa. Mas Pode ser tanta pode coisa. ser tanta coisa. A gente pode ter câncer daqui a pouco, né? A gente pode atravessar a Rússia. E ser A atropelada. gente pode tanta coisa, se a gente for pensar nisso. Exatamente. Então... E tem muito mais gente vivendo bem pós-cirurgia do que vivendo mal. Então, acho que isso é muito, muito bom. E tem muita desinformação. Se tu vai no Instagram, quando tem alguém que posta um vídeo sobre, né? Eu acompanhei muito. Tu vai ler os comentários, meu Deus, não faça isso, porque a vizinha do meu marido, não sei o que, do meu primo, fez e morreu. Porque não sei o que. Mas aí tu vai atrás dessa pessoa. É a pessoa que tava lá na primeira semana de cirurgia, tinha que tomar 50 ml a cada meia hora. E tomou um copo inteiro de suco de uva. Estourou tudo os pontos, entendeu? Então, assim, tem que sempre... E tem pessoas e pessoas. Eu lembro uma vez, meu marido tinha cirurgia da vesícula para fazer. E aí nós estávamos na fábrica lá de velas, né? E chegou uma pessoa que nunca tinha ido lá. E daí o Jorei estava explicando lá umas coisas. E, enfim, a pessoa não tinha nada a ver com lá. Enfim, estava passeando, veio conhecer a fábrica. E aí ele olhou e disse, você vai fazer cirurgia do quê? Da vesícula? Sério? Sim, e tal. Daí, sabia que a vizinha fulana de tal fez? Sim. E daí, como é que ela tá? Morreu! É sempre o trágico. Nossa, sempre tudo trágico. que não era pra falar uma semana antes da cirurgia, aquele cara Mas é uma falou. característica, acho que muito nossa. Nós recebemos há pouco tempo uma prima que veio do Mato Grosso do Sul e ela olhava e dizia, graças a Deus, mais uma desgraça. As pessoas aqui falam muito das tragédias. É só tragédia, é só tragédia. Então, a cirurgia, Isa, ela é um processo que exige responsabilidade, mas ele não precisa ser dramático. Não, é as porcentagens, como qualquer outra cirurgia, né? Tu pode estar dando a luz a um filho fazendo uma cesárea e morrer. Pode. É uma porcentagem mínima que pode acontecer. Então, pode acontecer também na cirurgia. Mas ela traz muito mais benefícios. E as pessoas têm que perder o medo. Mas isso é outra questão que a gente vai entrar. Tem que ter a responsabilidade. A Associação de Saúde, não me vem mais o nome, mas eles têm uma tabela, o DIMC, que é para você poder fazer a cirurgia. Não é para qualquer Não é pra que a qualquer cirurgia é indicada. Essa, se eu não me engano, é a partir do IMC 38, você tem que ter comorbidades. Então, você tem que ter alguma doença relacionada à cirurgia, né? À obesidade. Então, você precisa ter diabetes, pressão alta, várias situações, né? Para você poder fazer a cirurgia. Porém, se você tiver IMC acima de 40, você é liberado direto. Você não precisa ter uma doença relacionada. Você já é liberado para cirurgia. Só que a gente sabe que da mesma forma que tem muita gente que não segue o que o médico falou, tem muito médico que pensando no dinheiro faz. Né? Então, assim, eu já conheço muita gente que fala, eu vi que tu fez, eu tô com vontade de fazer, eu vou lá e vou fazer. Acha um médico, mas eu já fui consultar com fulano, já consultei com ciclano, eles disseram que eu não conseguia fazer, que eu não tinha peso para fazer. Dava 2 meses, estava operando. Então, algum médico, ela achou que operou, né? E isso, eu penso que, assim, é uma cirurgia que a gente muda toda a nossa anatomia. Muda toda a nossa anatomia do corpo, do sistema digestivo. Então, se você não tem indicação para fazer, não faça. Porque é a vida inteira tomando medicação, é a vida inteira com certas privações.
Porque não vou dizer que não. Ah, é uma vida normal, tu não tem privação nenhuma. Tem privação. Tem um tratamento todo por fora que você precisa fazer. Pra você ter a vida normal que todo mundo quer ter. Porque se você se cuida, você não tem aquela cara de doente que todo mundo diz que é tudo caído, né? Mas você precisa se cuidar. E se você faz uma coisa que teu corpo não precisa daquilo, quais vão ser as consequências no futuro? Cortar caminho, eu diria, Cortar né? Às caminho. vezes. Uhum. Porque talvez você com a caneta, com a academia, com dieta, você consiga perder Com aqueles... acompanhamento com acompanhamento psicológico, e tudo isso. nutricionista daqui a pouco. Você consegue perder aqueles teus 20 quilos que tá te incomodando. Pra que fazer uma cirurgia totalmente invasiva que sem necessidade? Né? Ou também eu sei de gente que engorda pra pouco chegar mais. no peso pra fazer a cirurgia. É aquela questão do ser mais rápido, né? Ah, porque vai fazer a bariátrica é mais rápido, é mais fácil. Não é mais fácil. Tu se priva de muita coisa pro resto da vida. Eu não consigo comer ovo, que me entala, não desce. A carne, eu não consigo comer carne. Bem passada, eu tava falando com a Kelly antes. Eu adorava churrasco, eu não consigo comer. Tem que ser a carne muito, muito, muito mal passada. O doce, certos tipos de doce me faz mal. Se eu comer... E tudo isso são meses. Tipo assim, ai, agora eu tô há meses que eu não consigo comer direito macarrão, massa. Que a gente é italiano, a gente tem o Nossa. costume da massa, né? Muito. Então, assim, eu como um pouquinho de massa já me enche. E tudo isso que talvez uma pessoa não precisaria passar por isso, sabe? Faz As uma escolhas. reeducação alimentar, escolhe bem. Que é uma escolha pro resto da tua vida. O resto da tua vida tu vai ter aquilo ali. E tu vai ter que cuidar daquilo ali. Deixa pra quem realmente precisa. Ainda que hoje os planos de saúde e o SUS só liberam pra quem realmente precisa, né? Tu vai conseguir fazer sem ter o peso certo, se for no particular. Então é quem realmente tem dinheiro pra pagar, mas é a tua vida. Uhum. É a tua vida. E só procure, né, aquilo que realmente, quando fizer sentido pra você. Exatamente. Acho que foi isso que tu, desde o início, desde Deixei a hora bem que eu claro. cheguei aqui, ou da outra vez que nós tínhamos conversado, Exatamente. que você falou, eu faço aquilo que faz sentido pra mim, aquilo que é pra mim. Não vou fazer, vou marcar uma cirurgia, ou vou fazer porque o outro quer. Porque Não. senão você não vai, você vai estar se traindo, né? Exatamente. Começa por aqui. Primeiro na cabeça, né? E Exatamente. depois... Tem que fazer o que faz sentido na hora e o que é ideal. E assim, né? Seguir as orientações médicas. Porque eu tô Escolher um bem bom hoje, profissional, confiar, ter uma relação de confiável. confiança com ele. de Inclusive, eu vou compromisso. fazer propaganda que meu tio opera a bariátrica. Quem quiser uma consulta. Lucas Pensim, Aí, gente, ó. vai lá. Vamos aproveitar e fazer propaganda, né? Também peguei no colo. E agora já é papai. Eu Já é também papai. peguei no colo. Gente, Sheila, as coisas estão passando. ajudei a tirar os dentes dele. Quando que eu comecei a trabalhar lá, você era bebê e o Lucas tinha 6 para 7. Ele estava fazendo a troca da dentição, eu me lembro. E agora... Já é cirurgião, já é papai. Meu Deus! Gente, o tempo passa, eu tô chegando nos 30. Viu, Sheila? 30 anos atrás. Que delícia, né? Que coisa E maravilhosa. que bom que a gente evolui. E que bom poder estar aqui, poder viver Trocar esse essas momento, experiências, né? Quando a gente podia imaginar um momento que nem agora, né? A Isa, né, na mesa com a gente. Trazendo toda essa experiência, todo esse processo de transformação, de mudança. Mas assim, eu acho que quem precisa fazer vai sem medo. Vai totalmente sem medo. Vai, só vai. Porque também a gente tem aquela questão de que a gente só consegue se a gente encarar, né? É isso aí. Se a gente tiver um pouquinho de medo, a gente não vai conseguir fazer nada. Que acho que fecha um pouco com a frase que eu separei como alecrim hoje. Vamos lá. É a frase da Thaís Trindade. Entre quem eu fui e quem eu estou me tornando, existe um intervalo chamado coragem. Isso aí. Coragem para a gente olhar para dentro,
para a gente se reconhecer e para a gente sustentar quem a gente é para o mundo. E Acho que a Isa admitir que a traz gente isso. também erra, né? A gente também tem o poder de errar, a gente pode errar. A gente pode fazer escolhas ruins e aprender com isso pra gente se tornar alguém melhor. Que alecrim maravilhoso! Então, acho que encerramos o nosso tempo também. Vamos ver. A gente vai bem nos papos, né? É que quando Sempre começa a delícia, falar, é né? É tão gostoso, bom. né? Uhum. Ainda mais hoje que é uma história de vida, né? E acho Uhum. que a gente nunca fez um assim, Não. um episódio assim, de conversar, de ouvir. Tenho certeza É. que a tua história, Isa, vai ser inspiradora para muitas pessoas, homens, mulheres também, né? Daqui a pouco. Quando eu dei a ideia até pra ti, né? Eu falei pra ti, assim, Maravilhoso. muita gente me procura pra saber. Então, por que a gente não ter um material pra poder espalhar pra todo mundo, né? E para as famílias também, né? Exatamente. Às vezes a mãe, o pai, alguém tá pensando conversar com o filho, entendendo por que ele não aceita, ou por que não quer. E As tuas falas entender foram que as muito pessoas boas. têm vontades próprias. Se a pessoa não quer, não força. Se a pessoa não quer, não força. Deixa a pessoa no tempo dela escolher fazer isso. Porque daí realmente vai ser efetivo. Senão a pessoa vai lá, vai perder 1 quilo, 2 e vai voltar 3, 5 quilos a mais. Escolhas que faço por mim. É, E aí eu sustento. daí eu sustento, exatamente. Pelo outro, não. Exatamente. Perfeito. Ninguém precisa fazer nada pelos outros. Então deixa a pessoa decidir por ela mesma. Instrui. Eu acho que a gente precisa instruir, né? Porque eu decidi porque eu fui bem instruída. Uhum. Mas deixa a pessoa decidir por ela mesma, não force nada. Acho que a família tem esse papel na vida, né? De quem precisa. Mas as pessoas sempre vão decidir na hora certa. E vão acontecer e vão ser muito felizes. Isso aí. Tchim, então. 52 a menos e muito mais vida pela Muito frente. mais vida. Chegando Seja nos bem-vindo a 30, este novo agora ciclo. sim, começando a vida, né? Isa, obrigada pela tua Eu que presença. agradeço, gente. Foi uma delícia Muito obrigada. conversar contigo, tão jovem e tanta coisa Uhum. para passar pra gente. E apesar da vergonha, tô aí. Não, foi muito bem, meu Foi. Deus. Nossa, ótimo, meu Deus. Que está inaugurando um novo ciclo em Amélia e Alecrim. Histórias de vida. Quem sabe? Olha, amei, amei. Isso aí, uma ideia. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Porque